Pessoal, então sejam bem-vindos à nossa aula de número 7, onde a gente vai começar então a adentrar os nossos conteúdos de histologia. E a gente vai começar com uma breve introdução em histologia, para que vocês tenham uma visão geral do que a gente vai tratar nessa parte da nossa disciplina. Então, até o presente momento, a gente conversou muito sobre células e elas são extremamente importantes, como em diversos momentos eu falei para vocês, porque elas que governam, na verdade, o nosso organismo, né, no seu micro. A gente conversou também de uma forma mais microscópica, se a gente pudesse dizer, né? Falamos um pouquinho da molécula de DNA. Em alguns momentos eu pontuava átomos para vocês, né, no decorrer então do nosso conteúdo a respeito de biologia celular. No entanto, a célula de forma solitária tem muito pouco o que ela consegue efetivamente fazer. Então, as células do nosso corpo, elas se organizam em tecidos. Ali mostrado para vocês o que seria uma célula muscular lisa, né? E ela se organizando então na forma do tecido muscular liso, onde os tecidos então se organizam nos órgãos, né? E que então formam os sistemas e formam nós, os seres humanos, né? Então, dentro desse contexto, né, trazendo lá desde o átomo até os indivíduos, né, a gente consegue visualizar como que as disciplinas básicas elas se encontram, né? Aonde, por exemplo, na bioquímica, vocês viram carboidratos, vocês viram lipídios, vocês viram proteínas, vocês viram uma série de reações químicas que acontecem tanto no interior quanto no exterior da célula. Em biologia celular, vocês enxergam a célula, vocês veem como que ela trabalha, quais as estruturas que ela tem. Dentro de histologia, vocês enxergam como que as células se organizam para formar, então, essa estrutura 3D do tecido. E aí, bom, como que esses tecidos, então, se organizam para formar os órgãos e os sistemas? E vocês visualizam os órgãos e os sistemas lá nas disciplinas de anatomia, né? E a fisiologia, então, ela busca dar um sentido para todo esse conhecimento, mostrando como que o organismo funciona. Então, trazendo agora para o âmbito da histologia, está aparecendo no vídeo de vocês as células proliferando, e esse processo ele está acontecendo no ambiente de um laboratório, né? Então é em cultivo celular que a gente chama, né? Onde elas estão proliferando, então, dentro geralmente de frascos de plástico, tá? Que é onde a gente manipula essas células num processo de cultivo celular. E a gente enxerga, então, a densidade cada vez aumentando mais. E aí eu pergunto para você, se a gente pensar que células se organizam em tecidos, será que quando elas começam, então, a aumentar a densidade celular, né, começam a proliferar, aumentar a densidade celular e se organizar em tecidos no nosso organismo, será que essas células se conectam umas com as outras? Será que a membrana plasmática de uma vai ficar conectada por proteínas, por exemplo, transmembranas com a membrana plasmática da outra célula? Será que existe algo entre uma célula e outra que formam esse tecido? Então a resposta para ambas as perguntas é sim, né? Onde sim, as células se conectam em muitos dos tecidos que a gente vai ver, né? Se conectam umas com as outras. Essa conexão, a palavra mais técnica é adesão. Então as células têm adesão uma com a outra, isso geralmente mediado por proteínas transmembranas presentes nessas membranas plasmáticas. Isso é algo que é extremamente importante, por exemplo, nas camadas mais superficiais da nossa pele, onde as células têm que se manterem unidas, né, conectadas, aderidas umas às outras, para impedir o seu rompimento, então, mediante a pressões que sofrem a nossa pele no dia a dia, né, e não expor, então, os tecidos que estão mais abaixo e que não têm, né, estrutura para ficar exposto, né, reduzindo assim aspectos de contaminação no nosso dia a dia. Para a segunda pergunta, sim, as células mantêm, né, entre elas uma matriz extracelular, né, e o próprio nome já diz, é extracelular porque está fora da célula, né, e que é composto grandemente então por proteínas filamentares,
né, que são proteínas em formas de filamentos. Se vocês olharem ali numa imagem que está aparecendo na tela de vocês, vocês identificam na parte superior, então, células marcadas ali em azul para vocês, aonde vocês têm um núcleo central, citoplasma ali envolvendo, elas são mais quadradas, né? E essas células, elas parecem estar mais próximas umas das outras, né? Então, tu vai ter uma quantidade de matriz extracelular ali presente, mas em pequeníssimas quantidades. Já se vocês olharem nas células que estão abaixo, com uma tonalidade ali roxa para vocês e o núcleo amarelado, vocês identificam na volta, né, toda uma estrutura representada ali para vocês em amarelo, né, e com prolongamentos ali ondulados, que seriam então essas proteínas filamentosas que eu falei para vocês, né, proteínas em forma de filamentos. E ali vocês conseguem ver que as células elas estão mais esparsas umas das outras e que tu tem uma grande quantidade de matriz extracelular. Ambas essas células que eu acabei falando para vocês são de tipos de tecidos diferentes. Então eu tenho sim a presença de células em ambos os tecidos, né? Mas as células vocês já identificam de cara, uma é quadrada e uma mais, né, alongada, tem morfologias diferentes, ou seja, tem formas né? E a quantidade de matriz extracelular na de cima, né, com cor azul, e na de baixo, com cor roxada, elas são diferentes as quantidades. Eu tenho mais quantidade na inferior do que eu tenho na superior. Então são essas estruturas, a célula, a matriz extracelular, visualizada numa conjuntura de um tecido, é que vão perfazer a histologia. Então, a histologia, muitas vezes, ela é dita como anatomia microscópica. Por quê? Porque a gente vai visualizar as estruturas do tecido, né, onde a gente vai encontrar, então, as células, a matriz extracelular, e a gente entender, então, essas estruturas dentro de um contexto do corpo humano. Então, quando eu me refiro a gente visualizar as estruturas, as células, a matriz extracelular, é evidente que essas estruturas, elas não são passíveis da gente visualizar a olho nu. E essa imagem que aparece no vídeo de vocês, ela é bastante ilustrativa do que a gente consegue enxergar então a olho nu, né? E o que a gente precisa lançar mão então de um microscópio para a gente conseguir visualizar. Ali na região laranja, vocês têm uma escala, né? Abaixo ali vocês têm uma escala aonde ela tem, né, um tamanho relativo das estruturas. Então vocês têm ali o corpo de um adulto, né, que tem ali aproximadamente 1 metro, né, de tamanho aqui pela imagem. É óbvio que a gente enxerga o olho nu, né? Um ovo de galinha acima ali com mais ou menos 100 milímetros, também a gente enxerga o olho nu. E aí a gente começa a ir à esquerda dessa imagem e começa a diminuir os tamanhos das estruturas que a gente vai visualizando, né? E ali por volta dos 10 micrômetros a 100 micrômetros, a gente tem então as células animais, e que vocês enxergam ali na segunda chave, abaixo dessa escala, denotado para vocês o que é visualizado com o microscópio de luz. A célula, ela está nesse parâmetro da visualização do microscópio de luz. Então a gente consegue visualizar bem ela com esse instrumento. E é justamente com esse equipamento que vocês vão estar visualizando lá no laboratório, tá? Vocês vão estar trabalhando no laboratório na prática, que a gente vai ter logo em seguida, com um microscópio de luz. Outras estruturas, como proteínas, lipídios, átomos, e até estruturas no interior das células, como várias organelas, a gente então lança a mão de um microscópio mais potente, que é o microscópio eletrônico, que é um microscópio que tem um valor agregado bastante grande. Então agora eu vou mostrar para vocês o microscópio de luz, que é esse que está aparecendo na tela de vocês. Ele tem diferentes estruturas nele, né? Vocês podem ver ali que ele tem uma certa complexidade. Mas eu gostaria que vocês atentassem especificamente para algumas estruturas, que é o que vocês mais vão manusear ali no laboratório. Nessa segunda imagem, então, vai aparecer o microscópio de luz com algumas de suas estruturas. E se vocês olharem mais acima, vocês vão enxergar o globo ocular, aonde ele está posicionado, né, na ocular do microscópio. Essa ocular, ela é muito semelhante a um binóculo, quem já manuseou também esse tipo de equipamento.
E ele vai, então, ele é maleável, vocês vão conseguir, né, posicionar ele corretamente para os olhos de cada um de vocês. Algumas pessoas têm os olhos mais afastados, outras têm eles mais juntos. Então a gente consegue adaptar, assim como a gente consegue adaptar um binóculo. Então essa é a primeira região que eu queria que vocês lembrassem, a ocular. O segundo item que eu gostaria de chamar atenção para vocês nessa imagem está lá embaixo, que se chama então de fonte de luz, né? E justamente recebe esse nome porque ali é a fonte de luz do microscópio. Vocês vão identificar lá na prática que vocês vão ter que ligar a luz e vocês conseguem controlar essa intensidade dessa luz, dependendo da sensibilidade, né, do olho aí de cada um frente à luminosidade. Então a gente consegue ajustar para mais ou para menos essa luminosidade. Um pouco acima, então, a gente tem também uma estrutura que a gente chama de platina, que é uma estrutura ali denotado em preto para vocês. E essa platina, ela nada mais é do que uma superfície, do que como se fosse uma mesa onde a gente vai assentar, então, a lâmina histológica que vai conter o tecido que a gente quer observar. Então é importante salientar que essa platina, ela não é imóvel, né? Ela se movimenta, ela faz movimentos para trás e para frente, e para a esquerda e para a direita. E isso é controlado, se vocês olharem bem ali na imagem, por uma estrutura que a gente chama de controlador da platina, né? E ele que vai permitir então esses movimentos dessa mesa. Os movimentos que a platina ela faz possibilita que a gente então consiga, como a gente chama, passear, né, pelo tecido, ou seja, visualizar as regiões que a gente quer do tecido sem precisar tocar na lâmina de vidro que eu vou explicar para vocês agora. Então, pelo simples movimento dessa mesa, né, a gente consegue ter um controle maior da nossa área de visualização. Então, se eu quero ir mais para a direita, se eu quero ir mais para a esquerda, eu mexo nesse controle, né, da platina, e com isso eu consigo então passear pela lâmina histológica sem tocar nela especificamente, né, e os movimentos ficam mais sutis. Uma outra estrutura importante que está um pouco mais acima são as objetivas. Essas objetivas, elas se assemelham ali, né, a estrutura delas parecem uns canhões, e elas que vão ser responsáveis então por grande parte do aumento que a gente busca ao visualizar então um tecido, né, no microscópio de luz. Geralmente os microscópios perfazem as objetivas de 5 vezes, então tu vai ter um aumento de 5 vezes, um aumento de 10 vezes, um aumento de 20 vezes, um aumento de 40 vezes, né? E alguns até fazem aumentos maiores. Então vai depender de cada tipo de microscópio que se manuseia. Vocês vão poder manusear elas lá. E a gente gira as objetivas de acordo com o nosso interesse de visualização, vocês vão aprender a fazer isso lá também. E aí eu gostaria de salientar uma pequena informação agora em relação ao ocular, já que a gente falou das objetivas, que é o seguinte: na ocular, muitas vezes, existe a presença também de lentes que aumentam a imagem que vem aumentada das objetivas, né? Então é como se a objetiva aumentasse e eu fosse lá e olhasse ainda, né, com um binóculo em cima daquela imagem. Então, geralmente essas lentes que tem na ocular, né, elas aumentam ali 10 vezes, né, geralmente. Então eu consigo aumentar ainda mais a imagem que está sendo aumentada via objetivo. Então, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, né, essa platina, as objetivas e essa lâmina histológica que eu venho comentando com vocês, tem essa imagem que ela é um pouquinho mais aproximada e a gente enxerga então as objetivas ali, vocês podem ver que elas têm cores diferentes, né? A que está posicionada ali para a platina, né, é uma vermelha, então a gente pode se orientar tanto pela cor quanto pela designação que tem do aumento na própria objetiva. Vocês estão vendo ali que tem várias informações escritas nesse canhão da objetiva, né? Na mesa de platina também, agora em maior detalhe, se vocês observarem, a gente tem uma estrutura metálica que está segurando, né, uma lâmina de vidro ali exatamente onde a objetiva está posicionada, a objetiva vermelha. E ali vocês estão enxergando então a lâmina de vidro, aonde vocês têm a amostra histológica que está sendo visualizada. Então vamos olhar um pouquinho essa lâmina histológica. Eu peguei essa imagem justamente porque ela tem uma mão segurando a lâmina e isso nos dá uma ideia de dimensão que ela tem. E vocês estão enxergando ali que ela é retangular,
né? Ela tem uma parte mais opaca ali próximos dos dedos que estão manuseando ela. Ela tem uma região mais opaca justamente para a gente escrever, né, o número do paciente ou o tecido que se trata, enfim. E o tecido, ele está designado ali nos tons de rosa para vocês. Vocês têm duas fatias, né, entre aspas, de tecidos ali presentes. Esse rosa, né, não é em função da cor que o tecido tem, e sim em função de uma coloração que a gente faz, um corante que a gente coloca para que a gente consiga enxergar melhor as estruturas que estão ali presentes no tecido. Vocês já vão entender isso a seguir. E essa lâmina, então, ela é feita de vidro, né? Justamente porque a gente trabalha com um microscópio de luz, no qual a gente precisa que a luz passe então por essa estrutura para chegar até os nossos olhos. Então, nesse vídeo, vocês vão compreender o porquê que é importante que a lâmina ela seja feita de vidro, e a gente vai ter que agora adicionar um outro conhecimento, que é esse tecido que está na lâmina, ele vai ter que ser extremamente fino, para que também ele permita a passagem da luz. Mesmo que a gente tenha compreensão de que ela não vai passar tão bem quanto ela passa pelo vidro sem o tecido, né, que vai haver sim, em função da presença do tecido nessa lâmina, né, o desvio de alguns feixes de luz, ele tem que ser o mais fino possível para permitir a visualização. Né? Então esse vídeo à esquerda, ele está mostrando para vocês um microscópio de luz, né? À direita do vídeo tem um outro microscópio, mas ele tem uma relação com fluorescência, né? Então eu gostaria que vocês se atentassem para o da esquerda. Esse microscópio especificamente, a luz dele não parte bem lá embaixo, como eu tinha mostrado ali o anterior para vocês, em semelhança ao que vocês têm lá no laboratório, que vocês vão manusear. Essa é uma outra variação que os microscópios podem ter, né, que é ter então essa luz mais posterior, mas ela parte essa luz, ela passa pela platina, onde está então a lâmina histológica, né, e a luz chega então até os olhos do operador. Se a lâmina não fosse de vidro, né, ela não permitiria a passagem de luz e, portanto, a gente só enxergaria uma região negra aonde tem a lâmina. Se o tecido, em contrapartida, não for fino o suficiente, mesmo condicionado numa lâmina, ele também não vai ser passível de visualização, vai ficar uma região escurecida e a gente não vai conseguir visualizar as diferentes estruturas. Então se levanta uma questão importante, que é o tecido acondicionado na lâmina histológica, ele precisa ser fino para permitir então a passagem de luz. Tem tecidos que eles naturalmente já possuem uma transparência, eles são extremamente finos, como por exemplo, né, a bolsa na cavidade oral de roedores, que fazem o armazenamento ali, né, aquelas bochechinhas ali dos hamsters que eles vão armazenando então alimento nessas bolsas, e elas são extremamente finas, como mostra a imagem à direita, né, e a gente consegue até ver alguns vasos ali. Tem, por exemplo, caudas de girinos, que também tem uma transparência bastante grande. Mas na sua maioria, os tecidos eles são bastante espessos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, né, tá mostrando uma lesão ali, um corte no dedo, né? Se a gente olhar, parece que também é fino essa estrutura da pele. Mas se a gente olhar ela no íntimo, né, a gente vai ver que ela tem uma série de camadas. E fica evidente quando a gente entende que ela tem uma estrutura muito mais complexa e muito mais robusta do que simplesmente o olho nu consegue revelar, que a luz não conseguiria passar por essa quantidade de estruturas que tem ali, ou teria muita dificuldade para fazê-la. Então, os tecidos, eles vão ter que passar por uma série de processos, né, para que eles consigam chegar numa espessura adequada, sem comprometer, no entanto, as estruturas que a gente quer visualizar, e para que realmente, quando a gente coloque no microscópio de luz, a gente consiga visualizar, porque a luz, então, ela consegue passar por esse tecido. Esse processamento do qual eu falo para vocês, ele envolve várias etapas. E a primeira etapa, obviamente, que é a obtenção da amostra. Então, primeiramente, a gente tem que obter o tecido que a gente quer avaliar, seja de qual origem for. Posteriormente, a gente vai ter que armazenar esse tecido numa solução ou de uma maneira que permita a conservação do tecido até o deslocamento dele e processamento dele num laboratório. E ali no laboratório vai ter que acontecer uma série de processos
que permita que a gente corte de forma adequada o tecido na espessura em que a gente consiga então visualizar no microscópio. Posteriormente, se faz então uma coloração desse tecido, né? Se coloca corantes nesse tecido para que a gente então consiga distinguir de forma mais fácil, né? E melhor as estruturas que estão ali presentes. E aí sim a lâmina está pronta. E esses passos eu vou ver agora com vocês, claro, não de forma tão aprofundada, para que vocês entendam o que vocês estão enxergando na lâmina histológica lá no laboratório de histologia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter a amostra. Essa amostra, ela pode advir, né, de humanos, de animais, tanto vivos, né, quanto mortos, né, ou que foram sacrificados para fins de obtenção da amostra. Então, geralmente, essas lâminas histológicas que a gente trabalha no ambiente educacional, né, de um laboratório de histologia, que é para realmente visualizar as estruturas existentes, eles são comprados, né, adquiridos de empresas que fazem isso de forma profissional, né, aonde geralmente eles advêm de animais, essas amostras, né, animais de biotérios que foram criados justamente para esse fim. E se aproveita, evidentemente, o máximo do material por questões éticas. Então, quando a gente vai para a esfera clínica, a obtenção de amostra, ela tem uma característica não mais tanto de estudo por parte do aluno, mas sim no sentido de diagnóstico, aonde se tem uma suspeita clínica, né? E para confirmação dessa suspeita clínica, então, se realiza um procedimento de biópsia, que é para remoção, então, de uma quantidade de tecido ou uma quantidade de células, para que a mesma possa ser olhado no microscópio, né? E ser identificado, então, pela pessoa que vai laudar, né? Pelo profissional que vai laudar, ser identificado qual patologia, né, mais se assemelha àquela morfologia. Então, de forma bastante generalista, né, as biópsias elas podem ser realizadas removendo apenas um fragmento da lesão, e aí elas são ditas então de incisionais, ou elas podem remover a lesão como um todo, e aí elas são ditas de excisionais. O que vocês vão ver agora na imagem é uma realização, então, do que seria representativo de uma biópsia excisional, a remoção de um tecido, para depois, então, a gente continuar o nosso processamento até chegar na lâmina histológica. Então, nesse vídeo, a gente acompanha ali a presença, né, de pequenas lesões, onde é selecionada, então, uma lesão para realização da biópsia e é feita uma biópsia excisional, né, utilizando a pinça, utilizando o bisturi, né, para fazer a remoção. E esse material, então, ele vai ir para o laboratório de histologia. Então, a partir do momento em que a gente retira esse tecido, a gente precisa condicionar ele para que ele possa chegar às dependências de um laboratório. Uma das formas da gente evitar o processo de degradação, né, e que já é do cotidiano possivelmente de vocês, é o formol. O formol ele é amplamente utilizado nesse sentido e é o nosso principal exemplo aqui nesse momento. Então, o formol ele é também chamado de formalina e ele é uma solução aquosa de formaldeído. A fórmula dele está aparecendo ali na tela de vocês. O formaldeído, ele reage com diferentes macromoléculas do nosso tecido. E ele vai fazer uma série de reações muitas vezes complexas, no sentido de tentar fazer a conservação então desse tecido. E uma das moléculas que o formaldeído age, em especial no grupo amino das proteínas. O formaldeído ele tem também atrelado como característica a penetração rápida nos tecidos. Então, a partir do momento que a gente pega o tecido e coloca ele no formal, rapidamente o formaldeído ele vai adentrando, penetrando no tecido, chegando então a essas porções mais centrais que não estão em contato direto com a solução aquosa. Então, isso é um ponto positivo do formaldeído. No entanto, a ação dele, essas reações com as macromoléculas que eu falei para vocês e que levam então à conservação, ela é uma ação lenta. Então, são os benefícios, né, e os malefícios de estar usando o formaldeído. Outra característica, então, do formal, né, e mais especificamente do formaldeído, é ele não reagir com lipídios.
Isso faz com que então ele não conserve bem as membranas celulares. Isso é importante quando a gente deseja, por alguma técnica histológica, conservar essas estruturas. E se o formol ele não consegue conservar bem, a gente talvez tenha que lançar mão de outros tipos de fixadores, que é o que a gente chama o formol, ele é um fixador, outros tipos de fixadores que existem no mercado. O formol ele é bastante utilizado porque o custo-benefício dele compensa. Então, como eu havia falado para vocês, o formol ele é considerado um fixador. Existem vários fixadores no mercado e a principal finalidade desses fixadores, incluindo, portanto, o formol, é matar os micro-organismos patógenos, né, como bactérias, como fungos, para permitir que a gente tenha, então, um manuseio mais tranquilo dessas peças. E eles também não auxiliem ainda mais a degradar o tecido. A gente deseja também, com esses fixadores, interromper o metabolismo celular, fazer com que essa célula, em parte, cesse as suas atividades e assim ocorra, né, uma destruição menor do tecido em função dos metabólitos que ela gera. Evitar a degradação enzimática da célula e dos tecidos, né, pelo processo de autólise, que é um processo que ele vai acabar acontecendo, porque a gente teve uma lesão tecidual ali, né, ao fazer o corte, ou ao obter aquela amostra, e com isso, a liberação então do conteúdo dos lisossomos, a liberação de enzimas provenientes tanto das células quanto dos tecidos, né, e isso acaba levando ao processo de autólise, onde a autólise, então, é a morte da célula em função desse derramamento de enzimas, né, muito provenientes dos lisossomos, no citoplasma celular. Isso acaba decorrendo, então, na morte da célula, e evidentemente que uma morte celular, né, numa escala um pouco maior, vai nos prejudicar no sentido da visualização do tecido lá na histologia, né. O fixador, ele também vai fazer o início do enrijecimento do tecido, e vocês já vão entender o porquê que isso é importante no processo de elaboração de uma lâmina histológica. E por fim, então, preservar em grande parte, né, a estrutura, a composição dos tecidos, para que a gente realmente possa visualizá-los. Agora que vocês já entenderam como que a gente obtém a amostra, que essa amostra, ela geralmente é acondicionada então no formol, que é um fixador, né, e que vocês compreenderam as finalidades de um fixador, a gente pode passar agora a compreender como que se faz a elaboração, né, da lâmina histológica a partir desse material então obtido. O vídeo que vocês vão visualizar agora, ele mostra então passo a passo desse processo, claro, de uma forma simplificada, para que vocês entendam, né, no dia da prática, o que vocês estão enxergando. Esse processo que vocês vão visualizar não é algo que a gente executa na prática. A gente visualiza o produto final, mas para que vocês consigam entender o produto final que vocês estão visualizando, é importante que vocês entendam como que ele foi elaborado. Então a gente vai transcorrer um pouquinho a respeito dessa elaboração da lâmina histológica. Então, quando a amostra ela chega no laboratório, ela está corretamente identificada no seu frasco, ela é colocada sobre uma superfície para que se possa fazer então a mensuração, né? Se mede com uma régua as dimensões do tecido que chegou no laboratório, e aí então, utilizando uma pinça e um bisturi, se faz o corte de um pequeno fragmento desse material. E esse material, ele é acondicionado nessa estrutura vermelha que vocês estão visualizando, em que ela é toda perfurada, como vocês podem ver. Essa estrutura ela se chama de cassete e vai permitir que a gente manuseie o fragmento sem estar o tempo todo amassando esse fragmento com uma pinça, por exemplo, que acaba danificando o tecido, né, e prejudica então no momento em que a gente vai visualizar lá na lâmina histológica. Então esse cassete permite que as soluções ela entre em contato com o tecido, né, e a gente consiga manusear o tecido de forma mais adequada, sem estar, então, macerando esse tecido com uma pinça. Então, como vocês puderam perceber lá no início do vídeo, quando a técnica ela remove o tecido do frasco, ele não está em nenhuma solução.
A partir do momento que ela fragmenta e coloca no cassete, portanto, ela vai ter que deixar em torno aí de 24 horas numa solução de formol, né, ou de outro fixador de interesse, mas nesse caso aqui é o formol, para que ele faça então o processo de fixação. Em alguns casos, especialmente dentro da área da odontologia, por exemplo, geralmente no momento da biópsia já existe um frasco ali do lado com o formol para colocação imediata do tecido no formol. E aí então ele segue para o laboratório e segue seu processamento. Isso vai depender de como vem a amostra. Aqui no vídeo está sendo mostrado para vocês então a colocação do cassete dentro de uma solução aquosa de formol para ocorrer a fixação do tecido. Então, depois do tempo adequado no formol, o cassete com o seu fragmento ele vai ser retirado dessa solução aquosa e o fragmento ele vai passar por um processo que a gente chama de desidratação. Essa desidratação é a retirada gradual de água do nosso tecido, né, do nosso fragmento. E esse passo ele é extremamente importante para que a gente consiga realizar o próximo passo que vem nessa sequência de preparação da lâmina histológica. Essa retirada gradual de água, ela é feita por colocação do fragmento em uma série de soluções alcoólicas de concentrações crescentes, então até chegar ao 100%. Então, primeiramente, ele passa por uma solução aquosa com álcool a 70%, depois a 90%, depois a 100%, e assim ele segue. E essa exposição do fragmento a essas concentrações graduais e crescentes de álcool leva à retirada gradual de água do tecido. Bom, esse processo ele pode ser realizado de forma mecânica, né, onde um operador ele vai lá e de tempo em tempo, já pré-determinados, ele tira o cassete com fragmento de dentro de uma solução aquosa de álcool e coloca em outra, ou pode ser feita de forma automática com uma máquina, que é o caso do vídeo que vocês estão visualizando, onde a máquina efetua essa troca do cassete com o fragmento de uma solução para outra. Então, depois desse processo de desidratação, vem o passo que a gente chama de clarificação. Esse passo, ele geralmente é feito com solventes orgânicos, como por exemplo xilol ou toluol, e que são miscíveis tanto em água quanto a parafina. A parafina é a próxima etapa que a gente vai visualizar. E esses solventes orgânicos, eles são utilizados então para remover o álcool, para possibilitar que a parafina então consiga se infiltrar no tecido. Bom, mas por que a gente está querendo colocar parafina no tecido? Para que vocês entendam isso, vocês têm que resgatar um conhecimento lá do início, quando a gente estava falando a respeito de microscopia de luz, em que para que a gente pudesse visualizar um espécime, né, que a gente pudesse visualizar um tecido no microscópio de luz, a luz precisava passar por ele, né, e para isso ele precisava ser extremamente fino. Então lá no início desse vídeo, quando a técnica pegou esse tecido e cortou um fragmento pequeno, mesmo ele sendo pequeno, é evidente que a luz não conseguiria passar, né, a luz do microscópio não conseguiria passar por esse fragmento. Nesse sentido, a gente precisa preparar esse tecido para que a gente consiga cortar finas fatias. Só que um tecido mole, como o que se apresentou ali para vocês lá no início, aquele fragmento, é evidente que é difícil de tu fazer cortes extremamente finos. E por extremamente finos, vocês têm que estar pensando lá na faixa dos 5 a 15 micrômetros de espessura. Isso é extremamente fino. Para vocês terem uma ideia, 1 micrômetro é igual a 0,001 milímetro. Isso é extremamente fino. Então vocês imaginam a dificuldade de fazer isso. Por isso que a gente coloca esse fragmento numa parafina, né, para que a gente consiga então realizar os cortes. Quando eu falo em parafina, vocês podem pensar na parafina de vela, porque realmente ela é uma parafina, numa forma muito semelhante à parafina da vela. Então a parafina vai permitir que a gente deixe esse fragmento rígido o suficiente para a gente conseguir trabalhar com ele cortando fatias extremamente finas. Só para que vocês entendam os passos anteriores que a gente fez, como por exemplo a questão da desidratação, a parafina ela é hidrofóbica, certo? Se vocês tentam molhar uma vela, a gente consegue?
Não, a gente não consegue. Então a parafina ela é extremamente hidrofóbica. E a gente precisa incluir o tecido na parafina para a gente conseguir cortar. Então, o que, que os cientistas começam a fazer? Bom, se a gente precisa colocar na parafina para conseguir ter uma rigidez o suficiente para conseguir cortar, a gente precisa retirar a água do tecido. Então, se faz o quê? A desidratação, que é o que a gente fez. Então, se retira a água do tecido, né? Se desidrata ao máximo esse tecido para permitir que esse fragmento ele seja incluído, então, né, na parafina. Então agora vamos ver como que esse processo de inclusão na parafina ele se dá. Né? Vocês estão vendo a técnica ali na frente de um equipamento. Esse equipamento ele vai ajudar no sentido de derreter a parafina e deixá-la na temperatura adequada, bem como ela vai ter uma superfície gelada, onde ela consegue então ir resfriando essa parafina. Ela pega o cassete, vai retirar o fragmento desse cassete, como vocês estão visualizando ali. Vocês estão vendo um suporte metálico onde ela derrama um pouquinho de parafina, ó, coloca o fragmento, coloca para gelar, tá ficando branquinho, a parafina tá ficando sólida, para conseguir então deixar o fragmento bem incluído ali na parafina. E aí ela coloca, né, mais parafina líquida ali, ó, usando o cassete para deixar esse fragmento no local e deixar ele embebido com parafina. Esse conjunto, então, ele vai ser deixado para endurecer, né, onde a gente vai ter, então, no final, a formação de um bloco sólido de parafina com o fragmento contido nele. E aí, então, estamos prontos para ir para o próximo passo. O próximo passo, ele envolve o equipamento que está aparecendo na tela de vocês, que se chama de micrótomo. Aonde esse bloco de parafina já solidificado, ele vai ser acondicionado e preso ali como está sendo mostrado no vídeo de vocês. Abaixo ali, aonde a técnica então ela retira, como se fosse uma capa protetora vermelha, essa capa vermelha ela protegia uma lâmina de aço extremamente afiada, que é onde vai ser então passada sucessivas vezes o bloco de parafina com o fragmento, formando então finíssimas camadas, né, de parafina com o fragmento no seu interior. Bom, e essas finíssimas camadas, elas são formadas porque a estrutura que segura o bloco sólido, ele faz movimentos para cima e para baixo na lâmina. Não é a lâmina de aço que faz o movimento, e sim o bloco de parafina sólido é que faz esse movimento para cima e para baixo e que leva então à formação desses cortes. E o fato dele ir para cima e para baixo está atrelado a uma manivela que a técnica está girando então com a sua mão direita, que ao ela movimentar essa manivela faz com que então suba e desça essa estrutura. Conforme então essa estrutura ela vai subindo e descendo, vocês vão poder observar que vai descendo, né, sobre uma plataforma que ela tem ali próximo à lâmina em preto, uma fina camada de parafina com o fragmento, né? E ela vai manipular esse fragmento com um pequeno pincel e com o auxílio de uma pinça, justamente porque ele é muito delicado. Então esse fragmento ele é colocado no banho-maria e pescado, literalmente, né, com a lâmina de vidro onde ela vai ser acondicionada, então, aquele fragmento. E aí a gente passa para um dos nossos últimos passos, que é a coloração do tecido. Pois o tecido numa espessura tão fina como está presente agora na lâmina depois de todo esse processamento, ele é bastante incolor. Então a gente colocando coloração sobre esse tecido permite que a gente visualize melhor todas as estruturas ali presentes. Então, antes que a gente consiga uma efetividade no sentido da coloração e que o corante ele consiga entrar, né, no interior do tecido e fazer a coloração, a gente tem que fazer a remoção da parafina. E isso é feito usando solventes orgânicos que eu já tinha falado para vocês, que é o xilol e o toluol, que antes a gente havia utilizado para retirar o álcool. Agora a gente vai usar para tirar a parafina. Tanto o toluol quanto o xilol, eles têm afinidade tanto por álcool quanto por parafina. Então ele consegue trabalhar nesses dois sentidos. Depois que a gente faz a remoção da parafina, a gente vai ter que reidratar esse tecido. E a gente reidrata no sentido contrário do que a gente tinha feito quando a gente quis desidratar. Quando a gente desidratou, a gente utilizou soluções alcoólicas
com concentrações crescentes. Então, agora a gente vai usar soluções alcoólicas, mas de forma que as suas concentrações sejam decrescentes. E aí sim, então, a gente pode fazer efetivamente a coloração. Para a realização, então, da coloração, existem hoje diversos tipos de corantes disponíveis. Existe, por exemplo, o verde metila, que cora na cor verde, o azul de toluidina, que cora na cor azul, a fucsinácida, que cora na cor vermelha. Mas um dos corantes mais largamente utilizados e acabam sendo utilizados em associação é a hematoxilina. A hematoxilina corando, então, numa cor azul púrpura, tendo muitas vezes a tonalidade mais arroxeada, e a eosina. A eosina tendo, então, a cor vermelha. Esses dois corantes, então, como eu falei, eles comumente são utilizados em associação, fazendo a coloração hematoxilina e eosina, então, e que são denominados com a sigla HE. Então, toda vez que vocês escutaram, foi feita uma coloração de HE, significa que foi feita a associação desses dois corantes, hematoxilina e eosina. E muitas vezes essa associação de corantes, ela é feita para se tornar visível mais de uma estrutura, porque muitos desses corantes têm afinidades por estruturas diferentes. Então, se eu quero visualizar estrutura A e estrutura B, eu tenho que usar corantes que coram de forma mais específica ambos as estruturas que eu quero enxergar. Esse é o caso da hematoxilina e eosina. A hematoxilina, ela tem uma afinidade bastante grande pelos ácidos nucleicos e dessa forma ela cora muito bem os núcleos das células. Já a eosina, ela cora de forma bastante intensa a região do citoplasma celular. E isso faz com que a gente consiga enxergar a estrutura do tecido, porque a gente consegue visualizar onde estão os núcleos celulares e a gente consegue então visualizar onde está o citoplasma celular. Então, agora sim, depois de todo esse processamento e da compreensão que vocês tiveram de como fazer uma lâmina histológica, a gente pode visualizar o resultado final no microscópio de luz. E a imagem que aparece agora para vocês seria uma imagem, então, do microscópio, aonde vocês estão enxergando um tecido que não foi corado. Olha a dificuldade da gente determinar as estruturas. Em contrapartida, essa segunda imagem que aparece na tela de vocês seria uma visualização ao microscópio, onde a gente teria coloração somente com a eosina. Lembrando que a eosina é um corante que cora no tom vermelho, corando então o citoplasma celular e podendo também corar estruturas da matriz extracelular. E já na terceira imagem, há um detalhamento muito maior em função então da utilização da eosina associada à hematoxilina, aonde a hematoxilina está corando os núcleos, enquanto a eosina está corando o citoplasma celular e algumas estruturas da matriz extracelular. Olha a visualização como ela fica mais nítida. E é dessa maneira, com a coloração HE, que vocês vão olhar as lâminas histológicas lá no laboratório. Bom, pessoal, vamos visualizar então um maior aumento esse núcleo e esse citoplasma. Nessa fotomicrografia que aparece na tela de vocês, então, aparecem um monte de informações ali, mas eu gostaria que vocês focassem mais abaixo, aonde eu identifiquei então dois núcleos para vocês e dois citoplasmas ali, para que vocês pudessem começar a treinar o olho de vocês para visualizar. Os dois núcleos que são deflagrados ali para vocês são aquelas estruturas, então, circulares ali, grandes até, né? Que elas têm, então, um tom de roxo. E eu mostrei nesses dois momentos ali para vocês, um mais, né, à esquerda e outro mais na direita, para vocês verem como há variação. Ali vocês estão com dois tecidos diferentes, né, no mesmo corte histológico. Então, olha como vai diferenciar. Eles não são sempre roxos, eles têm variações de tonalidades. Se vocês olharem mais abaixo, eu marquei ali para vocês o citoplasma. Claro que tem outras regiões que tem citoplasma também, mas eu estou marcando ali para vocês treinarem de novo o olho. O citoplasma à esquerda, ele tem um tom rosado, né? O citoplasma à direita, ele tem um tom mais escuro, mas não deixa de ser citoplasma. O que vocês têm que fazer então é analisar o núcleo e analisar o citoplasma que está ao redor dele. O núcleo ele vai ir para as cores mais roxas, enquanto
que o citoplasma ele vai ir para a coloração mais vermelha, mais rosa. Esses tons, eles podem se alterar para mais intenso ou menos intenso, dependendo do tecido, mas essa proporção entre núcleo e citoplasma, ela tende a ser mantida, né? O núcleo ele vai ter uma coloração roxa muito mais intensa. Então, dentro de todo esse conteúdo que a gente viu de introdução à histologia até o momento, talvez o que mais gere problemas de entendimento, especialmente na hora da prática, é esse último momento que eu vou ter aqui com vocês. Quando a gente vai visualizar um tecido no microscópio, a gente enxerga ele numa bidimensionalidade. No entanto, aquilo que a gente enxerga numa bidimensionalidade, a gente tem que imaginar numa tridimensionalidade, que é o corpo humano. E aí começam a surgir algumas dificuldades para alguns. Então tá sendo mostrado ali na imagem para vocês uma laranja. E se a gente fosse pensar em todos os processos que a gente viu e que a gente tem que cortar em fatias finas para a gente poder visualizar, a gente poderia ter N possibilidades de corte dessa laranja, para a gente visualizar numa bidimensionalidade, que são as imagens todas que vocês estão enxergando ao redor dela. Eles fizeram aqui algumas exemplificações. Vocês têm ali os traços verdes, os traços vermelhos e o amarelo. E a gente consegue perceber que, em função da tridimensionalidade dela, a gente pode ter N formas de enxergar ela na bidimensionalidade. Então, dependendo de como que é feito esse corte, surgem imagens diferentes da mesma coisa. Então, se a gente olhar a imagem à direita, a gente vê que os gomos, eles parecem tendo um aspecto mais piramidal, né? Eles são aumentados em cima e são reduzidos embaixo em função do corte que a laranja está sofrendo. Se a gente olhar lá em cima, a imagem que está lá em cima, a gente enxerga um gomo como um todo, e aí ele parece um grão de feijão, né? Se a gente enxergar a fatia que foi retirada bem lá do topo, não aparece gomo algum, né? E se a gente for para a esquerda, esse gomo ele começa a ter uma conformação ainda mais piramidal do que tinha à direita. Então, olha como vai mudando a morfologia do que a gente enxerga conforme o corte vai sendo feito. De igual maneira, agora, se a gente olhar o corte histológico, vocês estão vendo ali um corpúsculo renal, que é bem no meio ali, a imagem bem do meio. E essa imagem bem do meio, de igual maneira como foi feito lá em cima na laranja, eles fizeram vários cortes para mostrar como que pode se apresentar a mesma estrutura dependendo da onde que foi feito esse corte. Então, se a gente pegar ali os cortes à direita, a gente enxerga o segundo corte, por exemplo, só tem um pontinho vermelho lá dentro do halo, diferentemente dos outros 4 cortes em que sempre há uma região central e um halo branco na volta, né? Então, olha como vai ficar diferente a visualização, e ali ele tem o rebote de cada um deles, de como vai aparentar. É como se a gente cortasse e rebatesse ali, como a gente fez com a laranja, né? Olha como altera a forma do que a gente enxerga, do que a gente visualiza. Vocês têm que lembrar que quando a gente colocou o fragmento lá na parafina, né, por mais que a gente tenha ajustado, ajeitado, aquele micrótomo ele vai vir cortando. Claro que ele vem cortando reto, mas esse fragmento de tecido, ele pode não estar ali completamente reto. E as suas estruturas internamente, pega um vaso sanguíneo, por exemplo, ele não está completamente reto. Então, tu vai ter de um vaso, por exemplo, tu vai ter ele cortado em diferentes formas, porque o vaso ele não é reto. O vaso ele é todo sinuoso, né? Então, tu vai ter uma hora um corte transversal, outra hora um corte longitudinal, e a gente tem que saber visualizar isso no microscópio. Ou pelo menos ter uma vaga noção de como é que isso é feito, né? Ter uma vaga noção de que realmente eu estou enxergando algo que é tridimensional na bidimensionalidade dele. Então, assim a gente encerra mais uma aula, onde a gente viu o microscópio de luz, os seus componentes, a gente entendeu, né, desde a aquisição da amostra até a lâmina final, né, como é que se dá esse processo para que a gente possa entender melhor os aspectos que a gente enxerga lá no laboratório no momento da prática, e a gente finalizou, então, tentando entender que os tecidos são tridimensionais, no entanto, a gente vai enxergar eles numa bidimensionalidade.